Olá, está começando mais um programa Vida e Saúde na TV. No programa de hoje contamos novamente com a participação da doutora Sueli Nora Feltro Kitt. Ela que é especialista em dentística restauradora, pós-graduada em estética e prótese pela New York University. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Vamos falar agora sobre tratamentos estéticos. No caso das facetas, quando são corretamente indicadas? As facetas sempre vão ser indicadas no caso para se conseguir uma estética, principalmente quando houve um escurecimento do dente, quando se trata um canal do dente, houve um trauma que deu um canal e esse dente escureceu. E com a técnica de clareamento, nós não conseguimos um resultado. Muitas vezes esse escurecimento ele se dá até pelo tipo de material utilizado para se obturar esse canal, fazer a endodontia. Então, não tem resultado com o clareamento, a gente vai optar pela faceta. Também em casos em que há muita restauração na estrutura desse dente, em que vale muito mais a pena unir, ou se fosse como unir todas as restaurações, porque acaba havendo algum manchamento na estrutura dental, então para você dar um equilíbrio, você vai fazer uma coisa só. As facetas, elas podem ser feitas tanto em resina como em porcelana. E as duas dão um resultado estético muito bom. Nesse caso, qual é o fator determinante para se optar ou pela resina ou pela porcelana? Bom, o paciente, às vezes ele chega no seu consultório e ele precisa de uma restauração imediata. Ele quer que você resolva naquela sessão, pensando em ser imediatista, pensando em custo, porque uma faceta direta feita em resina, né, no consultório, ela é mais barata. Mas se você também analisar a durabilidade de um trabalho, não é caro uma faceta de porcelana. Mas vamos pensar em baixo custo imediato, fazer uma restauração em uma única sessão, e muitas vezes o paciente ele não aceita o fato de você ter que preparar o dente, porque para você fazer uma faceta de porcelana, mesmo que haja um pequeno preparo, o paciente, alguns pacientes não aceitam. Então, eu vou fazer uma faceta de resina quando eu posso somente acrescentar a resina para dar uma uniformizada naquela estrutura dental. Quando eu posso fazer o preparo, o paciente permite isso e o caso pede realmente um desgaste da estrutura, eu vou para a faceta de porcelana. Também tem o caso da durabilidade, né? O paciente que ele tem boa higiene dental, ele após a alimentação ele sempre está escovando, ele vem com frequência ao consultório, eu posso optar pela resina, porque eu sei que aquele paciente é um paciente que vai manter a condição bucal favorável a uma resina, porque a resina ela tem uma composição orgânica na estrutura que ela vai envelhecer. Então, ela vai se deteriorar. Já a porcelana, não que o paciente que eu vou pôr porcelana não tem que higienizar. Tem sim, porque a união do dente com a porcelana, os materiais que a gente usa para fazer a cimentação, necessitam também desse cuidado. Mas é muito mais crítico você fazer uma resina naquele paciente que não tem cuidados. E outra coisa que a gente tem que analisar também, o profissional. O profissional, para fazer uma faceta direta em resina, ele tem que ter o lado artístico. Então, às vezes, é muito mais fácil você mandar para um laboratório, né, do que o profissional fazer. Então, vai depender, é uma coisa que a gente tem que realmente conversar com o paciente. Mas os dois casos deixam um resultado estético muito bom. Um outro tratamento estético cada vez mais procurado é o clareamento. No caso da realização do clareamento a laser, é verdade que enfraquece os dentes? Não, nenhum clareamento a laser ou caseiro vai enfraquecer. O que é perigoso de enfraquecer, quando você tem um dente escurecido, que foi tratado endodonticamente e que faz aquele clareamento interno, né, que a gente chama de walking bleaching. Então, no momento em que você manda teu paciente embora com aquele clareamento dentro do dente, é perigoso que haja uma fratura, porque o dente está oco.
Outra coisa, se esse clareamento interno, ele tiver no limite já da raiz, que a gente chama limite amelodentinário, já passou, saiu da coroa, começou a entrar na raiz, há o perigo sim de que haja reabsorção dessa raiz. Agora, o clareamento caseiro ou a laser, ele não vai causar, em hipótese alguma, um perigo à estrutura dental. O dente vai ficar assim, desidratado momentaneamente, onde vai gerar uma certa sensibilidade, mas nada mais do que isso. Vai haver o clareamento, é um tratamento altamente seguro, mas para se fazer um clareamento, tanto o caseiro quanto a laser, há necessidade do profissional verificar se não há cárie, né? Fazer um polimento nesses dentes, se os dentes têm amálgama, há necessidade de um polimento nesses amálgamas, porque aquele produto de oxidação que tem nesse metal no amálgama, ele pode gerar manchas irreversíveis. Então tem que fazer o polimento, faz o clareamento e fica tudo perfeito e não tem problema ao dente. A doutora vai continuar aqui ao meu lado, porque no próximo bloco vamos falar sobre reabilitação oral. O programa Vida e Saúde volta já.